Agora, Silvia. Então vamos avançando. Capítulo 3, vamos para a segunda parte. Vamos concluir o capítulo 3 e depois irmos para o seguinte, que é o capítulo 8, né? Capítulo 3, versículo 13. O Senhor se levanta para pleitear e põe-se de pé para julgar os povos. Sabemos que isso se cumpriu, como vimos, em 586, o ano 70, ou seja, quando a porta da graça se fechou para o povo de Deus, nesses momentos, foi quando Jesus se levantou, fim de graça, fim de intercessão. Mas vamos ver esse versículo 13 aqui, do capítulo 3, dentro do contexto, porque antes da porta da graça se fechar, qual evento importante precisa acontecer? Antes da porta da graça se fechar? O alto clamor. O alto clamor. É a última chance. Exatamente. E o alto clamor é o resultado de quê? Não sei, talvez a pergunta não ficou boa. Mas o alto clamor é o resultado de se ter uma igreja purificada que possa dar o alto clamor. Ou seja, quando a igreja ou o grupo ali de fiéis tem condições de dar um alto clamor, é porque eles foram purificados. E naturalmente, uma vez que eles dão o alto clamor, os que estão de fora entrarão. Quando Deus lavar a imundícia do seu povo. Quando Deus lavar. Nós já vamos ver isso. Deixem aberto aqui e olhem Zacarias para vocês verem aqui. Zacarias corrobora com esta ideia. Zacarias, capítulo 14. Zacarias 14, nós estamos aqui falando dos eventos finais. Capítulo 14, só para nós termos o contexto de eventos finais. Veja bem, sempre é bom, cada verso que vamos avaliar, nós vamos avaliar o capítulo 14, verso 17. Mas é importante que o contexto dê margem para aquilo que a gente quer falar. E nós queremos ver o alto clamor aqui no final de Zacarias. Mas um verso isolado é suficiente? Não. Então vamos ver se o contexto imediato do verso 17 do capítulo 14 nos dá margem para aplicar o que queremos. Ok? Olhem aí então o capítulo 10, verso 1. Pede ao Senhor... Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Então já temos até a palavra aqui que nos ajuda. E quando a chuva serôdia vem, o que acontece? Verso 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como? O seu majestoso cavalo na peleja, na batalha. Ou seja, aqui o alto clamor, uma guerra espiritual. Capítulo 10, verso 10. Porque eu farei voltar da terra do Egito, da Síria. Esses dois nomes são muito comuns no livro de Isaías também. Ok, agora se vocês avançam aí para o capítulo 12. Mas espera aí, hoje... Como seria entendido isso? Deus falar voltar da Síria e do Egito, espiritualmente falando? Ali, quando o alto clamor acontecer, os fiéis saindo de Babilônia. Capítulo 12, verso 4. Naquele dia, capítulo 12, verso 6. Naquele dia, capítulo 12, 8. Naquele dia, verso 9. Naquele dia, verso 11. Naquele dia, 12, 1. Naquele dia, 13, 1. Naquele dia... 13:2, naquele dia, o capítulo 12, verso 14, todas as famílias remanescentes, cada família à parte e suas mulheres à parte. E qual a mensagem que levou até esse alto clamor que está acontecendo? Verso 10 do capítulo 12, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça, de súplica, e olharão para mim a quem traspassar e plantearão sobre ele, como se planteia pelo unigênito filho, e chorarão amargamente. Então nós estamos falando aqui o verso 11, que maravilha. Naquele dia será grande o pranto de Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom no vale do Megido. Aqui nós já poderíamos falar do Armagedon, não vamos falar, mas esse verso aqui você pode conectar a Juízes capítulo 5 e... Primeiro Reis, capítulo 18, e vocês vão ver o Armagedon aqui. Mas voltem ao raciocínio. Capítulo 12, verso 10, mensagem da justiça pela fé. Cristo crucificado, a esperança da glória, que gera então o alto clamor.
Vamos avançar no raciocínio. Capítulo 13. Isso. Tudo isso é para vermos que nós estamos conectados a eventos finais. 13, verso 9. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica o ouro e como se purifica a prata. Ok? Se vocês voltarem a Isaías capítulo 1, depois de todos os pecados descritos aqui de Israel, Isaías 1, nós já vamos ver mais, o verso 25 vai dizer: e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente das suas escórias, e será então chamado de cidade fiel. Ou Zacarias 8:3 diz: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada cidade da verdade. E a Assíria e todos estes voltando é o resultado, agora eu vou fazer uma aplicação, de que? Capítulo 2 de Zacarias, verso 7. Ah, Sião, escapa tu que habitas com a filha de Babilônia, ou seja, chamado, sai dela, povo meu. Lá aconteceu no sentido literal de Israel abandonar Jerusalém, nos últimos dias, sentido espiritual. Ok, capítulo 14 de Zacarias. Eis que vem o dia do Senhor, e repartirão os despojos no meio de ti. O verso 2, eu acho muito interessante. No verso 2, na metade do verso, diz: e as mulheres serão forçadas. Nós estamos falando aqui dos últimos dias, que haveria um número absurdo de abuso sexual. E aí vamos avançando. E aí vamos para o capítulo 14, verso 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerreiam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles postados de pé, e lhes apodrecerão os olhos, sua língua, etc. Primeiros Escritos, página 289, vai dizer que esta é a primeira praga que assola as pessoas. Então estamos falando aqui dos eventos finais. Ok. Dito tudo isso, capítulo 14, verso 15, ó, assim será também esta praga, etc. E o verso 16, a última palavra que aparece aí é o quê? Tabernáculos. Nós sabemos que a festa dos tabernáculos é a 7ª festa do ciclo de 7 festas do calendário judaico. E nós sabemos que essa festa ainda não se cumpriu. É quando Jesus recolheu seus eleitos e tal. Então nós estamos falando dos últimos dias aqui. Nós estamos falando dos últimos dias. A Bíblia acumulou seus tesouros, realmente. Exatamente. Verso 17 agora. Todos estão lá? Sim. De Zacarias 14. Isso. 14, verso. Zacarias 14, verso 17. Ó. E acontecerá que, se algumas famílias da terra, interpretem para mim a terra aqui, verso 16, Jerusalém, tá vendo? Jerusalém, subirão de ano em ano. Ó, mas se algumas famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre eles a chuva. Qual chuva? Chuva serôdia. E se essas famílias não sobem, verso 18, quem que também não sobe? E se a família dos egípcios não subir, porque a família de Jerusalém não subiu, não vai vir sobre eles chuva, mas vai vir sobre eles a praga. Então, para que as famílias dos egípcios, ou seja, os gentios, recebam a chuva serôdia e subam para adorar em Jerusalém, deixem aberto aí, olha agora, olhem Isaías 2. Isaías 2. Ó, Isaías 2, verso 3. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e nos ensine. Por que aqui os gentios estão indo e subindo ao monte do Senhor e não estão recebendo a praga? Porque, capítulo 1, verso 25. E voltarei contra ti, a minha mão te purificarei. Porque tinha uma igreja purificada. Então, uma vez que tinha uma igreja purificada, eles deram alto clamor, capítulo 2, verso 2. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a eles a todas as nações. Alto clamor. Então, uma vez que existe uma igreja purificada, o que pode acontecer com a família dos egípcios ou com os gentios que eram sinceros? Eles vão subir ao monte do Senhor para adorar. Então, é necessário que o povo de Deus
comece a viver a mensagem, porque se o povo de Deus não vive a mensagem, forçosamente nós vamos impedir quem de talvez desfrutar de mais abundantemente o Espírito Santo? Os nossos irmãos sinceros que estão fora, porque a chuva serôdia cai primeiro sobre aqueles que são os adventistas fiéis, para depois então ter um alto clamor, e estas pessoas de fora encontrarão uma igreja, e não me refiro a CNPJ, porque isso um momento vai deixar de existir, mas vai encontrar uma igreja purificada, um povo purificado. E este povo vai ser atrativo, tão atrativo que Zacarias diz o quê? Zacarias capítulo 8. Capítulo 8, verso 20. No contexto de falar, capítulo 8, verso 3, no contexto de falar de será chamada a cidade da verdade, temos esse verso aqui, esse verso no verso 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra cidade dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Deus dos exércitos, eu também irei contigo. Só que aí eles vão dizer, temos um problema, para onde vamos? Eles já sabem, verso 22, assim virão muitos povos, poderosas nações, a buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e a suplicar o favor do Senhor. É claro que Jerusalém aqui não é Jerusalém literal como os evangélicos creem, né? Eles creem que Jerusalém vai se restabelecer e as pessoas vão para lá. Não, aqui é a igreja verdadeira, a igreja purificada, um povo purificado. Verso 23, assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, a orla da veste do judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido de que Deus está esse convosco. É o diferencial. Esse é o diferencial, né? Deus com eles, não o status, uma vez o que a profetisa falou, mas, de fato, Deus vive com eles. E é interessante, Daniel, nesse contexto, porque, só de nós observarmos o Silverino falar assim, talvez você está em casa, os nossos irmãos estão aqui conosco, você já fica meio coçando o cabelo, tanta informação. Isaías sentiu a mesma coisa. A senhora White fala que essa primeira parte da mensagem, que hoje está dividida por capítulos, mas 1, 2, 3, 4 e 5, ele recebeu essa mensagem, ficou com medo da mensagem, e é aí que ele tem a visão do capítulo 6, para que Deus pudesse fortalecer para pregar. Só que o que mais preocupava Isaías, olha só, Patriarcas e Reis, dentro desse contexto, para essa preparação, né, Silverino? Página 305 diz, mas os perigos de fora, esmagadores como pudessem parecer, não eram tão sérios quanto os perigos internos, os perigos de dentro. Patriarcas e Profetas e Reis, página 305, último parágrafo. 305. E é nesse contexto, isso ele trouxe a ele esse medo, essa insegurança, e aí a senhora White fala, quando ele estava no pórtico do templo, pensando, Senhor, mas isso é muito pesado, como eu vou fazer isso? Olha a pergunta que ele faz. Nesse contexto, depois os irmãos lêem em casa, o Senhor responde a ele, dando esta visão da santidade do Senhor, e aí ele passa toda a mensagem, imbuído pelo poder do Espírito Santo, trazendo para permitir que eu e você estivéssemos hoje aqui e oxalá recebendo você essa e mensagem. eu possam estar, então, em condições espirituais, né, ser dignos, ser achados dignos de poder fazer parte desse povo. Subamos. Deus está se manifestando entre nós, as pessoas vindo, né, agarrando nas vestes de um judeu. Aqui não está caindo praga, já vai estar caindo as pragas lá fora? Não, nesse momento não. Ainda não, mas como é que eles vão saber que Deus está conosco? Assim como sabiam que Deus estava com Salomão. Lembra lá de Salomão? E vendo a rainha de Sabá. E nós vamos, nos próximos estudos, ver que novamente pessoas de Sabá subiriam a Jerusalém. Ali tem, mas no sentido espiritual. Mas e vendo a rainha de Sabá, a comida que Salomão comia, o culto que ele oferecia, a postura dos seus vestimenta, as vestes, é uma vida prática, né? Tanto né, Silvino, que no capítulo 3, também do verso 15 em diante, ele começa a falar da vestimenta, do exterior de quem? Da filha de Sião. Quem seria a filha de Sião? Para que a gente possa entender, será que nós estamos no mesmo contexto?
Será que nós fazemos parte dessa igreja com esta vestimenta, com esse cuidado exterior, ou parte da igreja espiritual que se preocupa com o interior, como 1 Pedro traz? É isso o contexto. Eu faço parte de qual grupo? Estou querendo buscar qual elemento para a minha vida para poder fazer parte desse grupo que vai subir o monte para buscar ao Senhor, né? Ok, então voltem comigo, Isaías 2. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Ok? Estamos vendo então cronologia. É isso que estamos vendo. Nós vamos ver uma cronologia aqui avançando. Ok. Então, antes de Miguel se levantar, 3:13, tem que vir alto clamor. Antes de acontecer alto clamor, que é o derramamento do Espírito Santo, chuva serôdia, antes disso acontecer, é necessário ter uma igreja purificada. Antes de ter uma igreja purificada, é necessário ter uma igreja, um povo consciente da necessidade de purificação. Ou seja, o vaso para cima. Exatamente. Por isso que Isaías 1:18 diz: vinde então e raciocinemos. Deus vai mostrar para a igreja aqui, para o povo, que eles precisavam rever a condição em que eles estavam. Porque o capítulo 1, o versículo, pode ler para mim o versículo 13, 1:13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados, a convocação de assembleias, não posso suportar. Iniquidade é o ajuntamento solene. Então, essa era a condição do povo. Na verdade, é muito triste. Olha o verso 3, capítulo 1, verso 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, olha, eu sou da roça. E a palavra jumento, além de se referir a um animal, é um termo pejorativo para se referir a uma pessoa ignorante ao quadrado. Mais que um burro, né? E aqui diz que o jumento conhecia mais a Deus do que o povo. Mas o que o povo continuava fazendo? Toda a doxologia do culto. Ofertas, as luas novas, os sábados, as santas convocações. Ainda falavam, né? Tal dia é o dia da santa convocação, e o próprio Deus falava que eles estavam piores do que um jumento. Das assembleias, e Deus fala: eu não posso mais suportar isso. É necessário fazer o quê? Para que isso mudasse. Verso 16, 14. 1:14. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma odeia. E são pesadas, eu não posso mais sofrer essas coisas. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Escondeu os olhos da menina dos olhos dele, né? Verso 16, olha o remédio. Lavai-vos, purificai-vos. Como que se lava e se purifica? Tira a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. De que maneira nós manchamos os olhos de Cristo com o pecado? Manchando o santuário celestial, né? E como que a gente não mancha o santuário celestial? Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Deus é muito didático, né? Cesse de fazer o mal. Mas como? Aprenda a fazer o bem. Procurai. Mas como assim? Procurai o que é justo. Então, mas eu não estou entendendo. Então tá, ajuda o oprimido e faça justiça ao órfão. É isso. Vinde e raciocinemos. Ok. Capítulo 1, 21. Como se fez prostituta a cidade fiel? Nós estamos vendo aqui só uma cronologia. Por enquanto, a igreja não tinha ainda, ou o povo ali de Israel não estava enxergando a necessidade de purificação. E aí o verso 21. Como se fez prostituta a cidade fiel? Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Então esta era a condição de Israel. Eles poderiam receber o alto clamor? Receber a chuva serôdia? Jamais, jamais. Era necessário acontecer o quê? Verso 25. Futuro. E voltarei, né? O verbo está no futuro. Contra ti a minha mão. E farei o quê? E purificarei inteiramente as tuas escórias. E tirar-te-ei toda a impureza. Só que este purificar, que é uma ação de Deus, precisa encontrar uma reação do homem. Verso 1:16, Lavai-vos, purificai-vos. Quem é que... Essa ordem é uma ordem para quem? Para o homem.
Então o homem deveria lavar-se e purificar-se. E aí sim Deus iria atuar. E aí o verso 26. A cidade que era uma prostituta infiel se tornará então uma cidade fiel e de justiça. Então a igreja agora está pronta para quê? E acontecerá naqueles dias, nos últimos dias, 2 verso 2. Que se firmará no monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e correrão a eles todas as nações. Ou seja, se existir um povo preparado, purificado, que vai subir de ano em ano para adorar Jerusalém, linguagem de Zacarias 14, naturalmente o que vai acontecer com os de fora? Eles vão ser atraídos por estas pessoas que vão viver uma vida muito singular. Uma vida que vai, de fato, atrair as pessoas. Como cristãos que somos, nós deveríamos fazer esse exercício. Qual a intensidade da atração eu tenho causado nos outros? Às vezes as mulheres, né, é claro que talvez não tanto no nosso círculo, mas aí no mundo as mulheres se preocupam muito em colocar uma roupa que possa causar a maior atração possível nos homens. Né? No mundo é muito comum isso acontecer, então tem lá os penteados, os cortes, né, os decotes, os perfumes, né, os olhares e tudo mais. Mas como povo de Deus, nós estamos sendo atrativos, porque na verdade o alto clamor vai fazer isso. Vai dar atratividade. As pessoas vão olhar para o povo de Deus e falar, nossa, eu quero isso, eu quero ser igual essa pessoa. Que eles têm, né? Vou puxar a orla da roupa dele. Isso é o resultado do alto clamor. E aí essas pessoas vão falar o quê? Verso 3, olha o sábado aqui em evidência. 2:3. E irão muitos povos. Ok? Capítulo 2, verso 3. Nós ainda estamos antes do tempo cronológico de Isaías 3:13, tá? Estamos antes. Porque aqui, ó, o Senhor se levanta. E olha que coisa linda a cronologia. 3:13. 3:13. E o Senhor se levanta. Ok? Agora olha o capítulo 2, versículo 19. 2:19, lê para mim. Só para vocês verem a cronologia, como que ela é perfeita e exata. Levanta, presente, é agora. Agora olha o capítulo 2, verso 19. E se meterão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, por temor do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir terrivelmente a terra. Está em que tempo aqui? Futuro. Levantar. Está no futuro. Então está no passado do verso 3:13. Ok? Sim. 3:13 se levanta. 2:19 nesse passado. Por quê? Porque ainda o alto clamor está acontecendo. Verso 21 a mesma coisa. Ó. A sua majestade quando ele se levantar para abalar a terra. Então é muito perfeita a cronologia bíblica. Então Jesus está para se levantar no capítulo 2, mas ainda não se levantou. Do capítulo 3 em diante ele está para se levantar, mas ainda não se levantou. Mas no verso 3 ele se levanta. Ok? Deixa eu fazer uma perguntinha, mas se você quiser fechar o raciocínio ainda, tudo bem. Daí eu faço baseado aqui, pode fazer, depois eu continuo. Sobre o alto clamor, porque assim, na época de Ellen White, também tinha já pessoas bem consagradas, conservadoras, e parece que o nível da igreja moral da massa foi decaindo. Ou seja, se houve um tempo em que deveria ter vindo o alto clamor, seria antes. Agora parece que estão ficando cada vez mais poucos. Porém, assim como perante a estátua dourada, Deus agiu com os 3 que tinha lá, e os fiéis, 3 foi suficiente para pregar para o mundo inteiro. Deus não necessita necessariamente, no plano B ou C, vai ter que se com os que estão prontos, né? Porque Deus não pode esperar indefinidamente. Porque tem a plenitude dos tempos. É uma questão de quantidade de pessoas. Quanto maior a intensidade das trevas, menos necessidade de quantidade de luz se existe para clarear. Na luz aqui do celular você consegue iluminar até com a própria telinha, se estiver bem escuro, né? Ajuda. Agora não faz diferença. Ou seja, quanto mais intensa forem as trevas nos últimos dias, menos Deus vai precisar de pessoas. Então as trevas mais espessas vão tornar mais evidente e vai começar a catalisar os eventos finais com os poucos que estão preparados. Ok. Uma dúvida com isso que você explicou agora aqui, sobre a cronologia,
do capítulo 2, quando você vê o verso 19, falando das cavernas, né? E depois a gente vê lá o capítulo 3, falando do Deus, estando de pé, Jesus pondo-se em pé. Uhum. Mas a gente não poderia, pensando assim, daquela cronologia dos eventos finais, quando a gente olha Deus colocando-se em pé, começando a pisar, então se preparando para colocar o juízo sobre o povo, sobre as nações, aí a gente percebe que lá na frente, quando as pragas estão caindo, é que de fato as pessoas começam a fugir e a se esconder em cavernas para se livrar desse juízo. Uhum. Né? Mas não é esse o contexto, no caso aqui, que Isaías está pondo. Né? Não seria esse o contexto de se esconder desse juízo, no caso. Quando Jesus estiver voltando. No fim das pragas, Jesus voltando exatamente. Uhum. Eu acredito que uma parte poderia ser colocada ali sim e outra não. Mas não seria esse o caso. Né? Primariamente não. Primariamente não. Isso eu queria entender. Então, capítulo 2, verso 3. E irão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensinem os seus caminhos. Nós estamos estudando então o capítulo 3, verso 13, tentando ver uma cronologia que está avançando aqui. Ok, então nós já vimos lá que para que os gentios nos últimos dias corram até Sião, é necessário que tenha um grupo que esteja indo à frente. E os gentios vão vir logo no encalço. Ou seja, é muito interessante que não precisa fazer muita coisa. Quem segue está na frente ou atrás? Atrás. E quem está atrás só vê as costas. Então basta caminharmos nas pegadas de Cristo que alguém vai caminhar nas nossas pegadas. Que é o que vai acontecer nos últimos dias. Ok? Nos ensine os seus caminhos. Olha, nos ensine os seus caminhos. Então essas pessoas vão buscar os verdadeiros. Fala, olha, nos ensine. E andemos nas suas veredas. Eu nem tinha visto aqui ainda, mas andemos nos seus caminhos. Então quem anda no caminho do outro, se o outro está na frente, só pode ser que alguém está atrás. Por quê? Agora, por que estas pessoas querem andar atrás destes fiéis? Por quê? 3. Versículo 3. Porque de Sião No final do versículo. sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. É de Sião que vai sair a lei. E qual mandamento hoje tem sido pisado e jogado por terra? O sábado. E nós sabemos que nos últimos dias o sábado será a pedra de toque. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, vida no campo, e as suas lanças em foices, para limpar a terra, né? Uma nação não levantará a espada mais contra outra nação, nem mais aprenderão a fazer guerra. Ou seja, quem aceita o príncipe da paz vai ter esse sentimento pelo menos no seu coração. Exatamente. Ainda que caem os céus ao redor. E aqui está em plena harmonia com Zacarias, porque Zacarias 14, 21, a última parte diz assim: e naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor. Ou seja, foi feita a sacudidura. Vai ter purificado. Isso está em Zacarias 14, 21. O povo vai estar sendo purificado, não vai haver cananeu. Ok, ainda avançando nesse primeiro bloquinho aqui do capítulo 2, 1 a 4, como Isaías e Miqueias foram contemporâneos, se nós formos a Miqueias, por exemplo, nós vamos ver que Miqueias usou praticamente as mesmas palavras. Miqueias capítulo 4. Todos estão lá? Amém. Irmãos, talvez alguém pode perguntar, mas que relevância saber se tanto de sobe e desce, alto clamor e tal? Qual o grau de importância disso? Qual é o grau de importância, então? Quando nós estudamos esses textos, nós identificamos exatamente o que levou o povo de Deus a não receber as bênçãos espirituais, a chuva serôdia, e nós vamos ver também qual atitude eles deveriam tomar para receber. Ou seja, aqui é o passo a passo. O que é se purificar? Ajuda o oprimido. O que é ajudar um oprimido? O que é ajudar um oprimido? Será que é ir lá e dar comida somente? Não. Aqui está falando de uma coisa solidária. É uma pessoa que talvez está passando por uma dificuldade emocional. Fazer justiça ao órfão, à viúva.
Então são muitos elementos que nós vamos encontrar nas Escrituras, estudando essas histórias e enxergando que isso é a realidade de hoje, de qual deve ser a nossa atitude hoje. Cristianismo prático. O cristianismo prático. Então, saber que muitas pessoas que se colocam aí como líderes podem ocasionar a ruína de muitos, é importante para eu não sair por aí confiando em todo mundo. E também por isso que é importante revisar a história de uma forma com a ótica de Ellen G. White, matéria de 88, por exemplo, e não só saber o que aconteceu em Minneapolis, mas também o que deveriam ter feito. Né? Não só o que foi, mas o que deveria ter sido. Para que os erros deles... Exatamente. Então é maravilhoso quando a gente pega essas histórias do passado, por exemplo, aqui ó, do capítulo no 3, daqui a pouco a gente vai falar do verso 16 em diante, falando sobre vestimento. E é muito interessante que o verso 16 fala que as mulheres que eram prostitutas lá, quando andavam com o seu salto, faziam um tilintar. Ou seja, tec, 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 tec. Olha, não é uma coisa interessante de se pensar hoje? Será que a mulher que talvez anda com um salto desse tamanho, que parece que mais está em cima de um edifício, não deveria avaliar alguma coisa? Porque isso era condenado no passado. Aqueles saltos eram geralmente usados por quem? Infelizmente. Talvez é até duro dizer isso, mas eram as prostitutas que usavam esse tipo de aparato, né? Se hoje todo mundo usa, fazer o quê? Mas agora, quando a gente estuda, a gente percebe que esta e muitas outras coisas fáceis de se identificar impedem a chuva serôdia de ser derramada. Ok, então avançamos aqui para Miqueias. E essas coisas sempre são relacionadas ao testemunho. Exatamente. Por isso que Jesus nos chama para sermos suas testemunhas em todos os pontos, não em alguns. Ah, mas esse aqui não precisa. Não, e é em todos. E ele é minucioso em trazer todos os detalhes, seja de vida no campo, vestimenta, etc. Até sapato. Até sapato. A gente precisa desse cuidado, queridos. Agora, realmente existem diferentes dons, porém o amor deveria ser comum a todos, o interesse por outras almas. Né? Exatamente. Então, no início aqui, ok, só refrescando a nossa memória, então no capítulo 1, ao início, temos aqui a condição da igreja, que diz que desde a planta do seu pé, da cabeça não há coisas sãs, senão feridas, inchaços, chagas que estão podres, e tumores não espremidos e nem cobertos, nem amolecidos com óleo. Uma condição bem triste, né? E aí Deus vem raciocinando com a igreja, fala, olha, vocês estão como Sodoma e Gomorra, vocês precisam se purificar, vocês precisam estar puros, estão como uma prostituta. Purificou a igreja. Então vem o alto clamor. E Ellen White diz que Isaías, vendo em visão profética a apostasia dos judeus, a eles se dirigiu como príncipes de Sodoma e Gomorra. Por isso que quando você achar, não, mas aqui fala sobre Sodoma e Gomorra? Não. Fala sobre os judeus, o povo de Deus. Exatamente. Ok, aí nós chegamos então ao capítulo 2, verso 1 em diante, quando a chuva serôdia então foi derramada. Agora, para agregarmos um pouco mais de detalhes e fazermos umas referências cruzadas, como já vimos em Zacarias 8, 21 a 23, etc., vamos a Miqueias também. Então, Isaías 2, acontecerá nos últimos dias. Miqueias 4, 1, mas nos últimos dias. Ou seja, a mesma coisa. Isaías e Miqueias estavam lado a lado. E, de fato, Miqueias só começou 5 anos mais tarde. Isaías começou no ano 745, no ano 740 Miqueias começou seu ministério profético. A linguagem de Miqueias, ela é muito direta e eu acho muito interessante, né? Ellen White nunca reivindicou o título de profetisa e diziam que ela não era profeta por isso. Ou seja, humildade, ela foi humilde e acabou que as pessoas mal interpretaram. Então, o que dizer de Miqueias, do capítulo 3, verso 8? Do verso 1 em diante, ele detona as pessoas. E no verso 8 ele fala, mas eu estou cheio do poder de Deus e cheio do Espírito Santo. Então, será que eu deveria dizer que ele era presunçoso? Se um se coloca numa posição humilde, não é profeta. E o outro, né? Se exalta. Então, capítulo 4, verso 1, mas nos últimos dias. Agora eu tenho que descobrir, bom, mas como assim os últimos dias? Essa expressão é usada em vários contextos, os últimos dias de Babilônia, Isaías 13, Isaías 21, Isaías 46, 47, vai ter essas expressões de último dia, se referindo à destruição de Babilônia.
Nos últimos dias do capítulo 10 de Isaías, a destruição da Síria. Os últimos dias do capítulo 19 e 20, a destruição do Egito. Nos últimos dias, no capítulo 17, a destruição de Efraim, por aí vai. Qual era a destruição aqui que o profeta Miqueias falava? Naturalmente, se aplicava a destruição de Israel em 722, a destruição de Jerusalém em 586 e a destruição final agora nos últimos dias. Então, rapidamente, só vamos nos contextualizar para ver que esses últimos dias aqui que vamos ler, de fato, são os últimos dias. Vejam, é repetitivo, mas percebam que quase todos os livros, todos que a gente viu até agora, dá para fazer isso. Mostrar uma linha clara de que os textos estão conectados aos eventos finais. Olhem aí o capítulo 1 de Miqueias. Verso 2. Um voluntário pode ler para mim. Miqueias 1, verso 2. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há, e seja testemunha contra vós o Senhor Deus, o Senhor desde o seu santo templo. Então o Senhor está onde enquanto ele está sendo testemunha? No santo templo. Agora o verso 3. Por quê? O porquê vai dar razão de o porquê. Porque eis que o Senhor está prestes a sair do seu lugar. Ele está onde? No seu templo. Mas ele está prestes a sair. Então, o que está prestes a acontecer? Está prestes. Para uma pessoa sair, se ela está sentada, para ela sair, o que ela tem que fazer? Levantar e sair. Então ele está prestes a sair do santuário e a porta da graça se fechar. Porque eis que o Senhor está prestes para sair do seu lugar. E descerá. E andará. Ele vai estar andando, olha que coisa maravilhosa. Conectados ao quê? A Isaías 63, Apocalipse 15, Apocalipse 14, a Isaías 1, a Isaías 2 e 3. Ele vai se levantar e vai fazer o quê? Pisar, andar sobre as alturas da terra. E para os justos, Isaías 58, que é caminhar sobre os altos. Vai caminhar com Cristo, né? Vão ser poupados. Ok. Capítulo 3, olhem o capítulo 3 de Miqueias. Todos estão lá? Amém. Capítulo 3, verso 4. Então clamarão ao Senhor, ele, porém, não lhes responderá, até esconderá deles a sua face naquele tempo, conforme eles fizeram mal nas suas obras. Então, as pessoas vão poder fazer o quê? Clamar. O que aconteceu? Por que elas podem clamar e Jesus não ouve mais? Fechou o tempo de clamar. Porque ele saiu do Santíssimo. Ele parou de interceder. Olha só essa linguagem aqui, a mesma coisa em... olha aqui em Ezequiel, para vocês verem que é a mesma coisa que vai acontecer aqui em Ezequiel, capítulo 8. Ali diz que eles poderão clamar, que o Senhor não ia ouvir mais. Ezequiel 8, verso 18, pode ler. Pelo que também eu procederei com furor. Ou pragas, olha, furor. Ira. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz. Contudo, não os ouvirei. Por que Jesus não ia ouvir mais? Ele saiu do santuário. Ok, então estamos conectadíssimos aos eventos finais. Agora, capítulo 4, verso 1. E é interessante, só lembrar aqui também que nesse progresso, o que desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração se torna abominável. Veja o progresso, né? Nesse ato de levantar-se, mas até ele levantar-se e não ouvir mais a oração, nós também podemos, ainda que haja essa intercessão, desviar as nossas orações de chegar no trono da graça do Senhor Jesus. Agora, capítulo 4, verso 1. De Miqueias? Isso. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes, e será exaltado sobre os outeiros, e a ele concorrerão pessoas. Aqui na minha diz todos os povos. Então notem que até as mesmas palavras. Últimos dias, monte do Senhor, concorrerão muitos povos, a mesma coisa. Esses outros outeiros seriam as igrejas não adventistas. Eu creio que sim. E já a gente até vai ver esse ponto aqui ainda, esse que você falou aí. Verso 2, ó. E irão muitas nações e dirão:
Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos, de sorte que andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. As mesmas palavras que Isaías usou. Olha que conexão. E aqui Isaías disse que não aprenderia mais a guerra, no capítulo 2, verso 4. E em Miqueias 4, 3, olha lá para você ver, Miqueias 4, 3. E julgará entre muitos povos, e repreenderá poderosas nações longínquas, e converterão as suas espadas em relhas de arado, e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. A mesma coisa, vamos agora, só está ampliando o nosso arsenal de ferramentas. Aqui vão ter podões também para fazer as podas. Ok. Então, as pessoas que vierem do alto clamor ainda vão para o campo, vai dar tempo? Ou pelo menos vão começar. Eu acho que todos vão no final do campo, né? Em algum De momento. algum jeito não Ó, e olha só, quem é que vai ser aqueles que vão ser escolhidos para dar o alto clamor? Olhem o capítulo 5, 5 verso 4. 5 de Miqueias. Isso, Miqueias 5, 4. E ele permanecerá e apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles, o povo, permanecerão, porque agora será engrandecido até os confins da terra. Nós estamos falando aqui de alto clamor. Nós estamos falando aqui de alto clamor. E quem vai dar esse alto clamor? Verso 7. E daquela que cocheava farei um remanescente. Ou seja, aqueles que estão mancando, aquele que a gente olha e fala, nossa, não vai dar nada que preste. Isso aí não vai ter coisa boa aí não. É desses que Deus vai levantar um remanescente. Os aleijados, os coxos. E aí o verso 8 do capítulo 4, que é o estabelecimento do primeiro domínio, que isso aí Ellen White comenta muito, né? O restabelecimento do primeiro domínio. Ok, aquilo que o Daniel comentou sobre todos os outeiros, capítulo 5, todos estão lá? E aí Zacarias 12:8 fala que o mais fraco dentre eles será como Davi. Mas aqueles que tiverem caráter mais amadurecido e já são como Davi agora, vão ser como o anjo do Senhor. Lembra o princípio lá de frangotes no céu, que de acordo com o nosso crescimento a gente vai ser proporcional já mais na frente. Exatamente. Capítulo 5, todos estão em Miqueias 5? Verso 7. Verso 7. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos. Verso 8. O remanescente de Jacó estará entre os gentios. Então esses aleijados e mancos aí, Julimar, vão vir de muitos lugares. Por que esse outeiro vai estar acima de todos os outeiros nesse momento? Porque os fiéis vão ter saído. E agora Deus vai ter uma igreja ou um povo purificado. Assim como no Reino do Norte, quando era infiel, muitos do Norte saíram e vieram para o Sul, lá para ajudar. Né? Exatamente. Ok, então, isso vai suceder, capítulo 5, verso 10, isso sucederá naquele dia, diz o Senhor. Eu exterminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. Verso 15, e com ira e com furor farei vingança sobre os gentios que não ouvem. Olha como que fecha perfeitamente, né? Os gentios que ouvem vão sair correndo para Jerusalém para adorar. 5,15, né? E aqueles que não ouvem vão ser atingidos pelo furor do Senhor. Olhem Sofonias, que está aqui perto, só ir um pouquinho à frente. Ali diz que o remanescente de Jacó está no meio dos gentios, né? E Sofonias capítulo 3, todos estão lá? Sim. Sofonias 3, olha que maravilha. Capítulo 2 antes, 2 verso 2, Antes que o decreto produza o seu efeito. Qual o decreto? Nós estamos falando de últimos dias aqui, Antes que venha a ira do Senhor. Decreto dominical aqui. Porque Jesus está para se levantar, então, decreto dominical. Capítulo 3, verso 8. Portanto, espera-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para despojo. Fechamento da porta da graça. Aí vem o verso 10. Além dos rios da Etiópia estão os meus zelosos adoradores. Nós vamos nos conectar a Isaías por aqui. Mas o verso 13 diz, 12,
Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Ou seja, os aleijados e mancos lá de Miqueias. O remanescente de Jacó não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, nem na sua boca encontrará língua enganosa. Significa além dos rios da Etiópia. Além dos rios da Etiópia, eu não saberia a expressão exata, além, mas eu sei o que significa isso. E daqui a pouco vai ficar mais claro essa parte. Então, nós entendemos que o 3,13 são 144 mil, certo? Então, mesmo pessoas da 1/10 hora vão compor 144 mil. Olha. Ok? Talvez. Só repetindo, então, baseado em... Sofonia 3,13. Certo. Dentro do devido contexto. Mesmo pessoas da 1/10 hora vão fazer parte dos 144 mil. Então, Tá. não quer dizer que são virgens, no sentido de que nunca fizeram parte de uma outra religião. Não. Exatamente, não. Deixem aberto aqui, eu só vou dar um detalhe de Apocalipse 7 para poder consubstanciar essa declaração. Olha Apocalipse 7 comigo. Aqui a gente vê em 1 minuto, quer ver? Apocalipse 7, verso 1. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. O que são os 4 ventos? Primeiros escritos, página 36, diz que os 4 ventos sendo retidos são os anjos segurando as pragas. Verso 2, e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que lhe tinha dado poder para não danificar a terra e o mar. Ou seja, esse anjo disse para esses 4 que estão segurando os ventos. Então, pintem um quadro na mente de vocês. 4 anjos segurando os ventos. Quando eles soltam os ventos, as pragas, certo? Mas eles estão segurando. Verso 3, dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados na testa os servos do nosso Deus vivo. Então, a hora que o último é selado, o que os anjos vão fazer então? Até que. Esse até que é importante. A hora que, até que seja selado. Então, quando o último é selado, eles fazem o quê? Solta. Então, os 144 mil vão estar se fechando até no último momento. Então, naturalmente, se nós entendemos que o autoclamor já não é mais para os adventistas que são cônscios da luz que tem, quem é que vai compor o restante do número, então? Se aqueles que já eram adventistas deveriam receber, eles que deveriam dar o autoclamor. E, na verdade, o restante que vem é que vai completar o número de 144 mil. Ok, voltem às sofonias, então. Quer dizer, isso torna ainda mais de mais responsabilidade a nossa obra. Porque lá fora ainda estão aqueles que irão compor esse número. Exatamente. Não só os daqui que serão esse número, mas pessoas lá fora precisam dessa mensagem para compor esse número. Isso tira o exclusivismo, né, farisaico de clube, né? Nós somos privilegiados e ajuda-nos a ter mais amor pelos de fora também, né? Que ele é um potencial 144 mil. Meu colega de trabalho no futuro. É o que nós estamos fazendo aqui. Isso reafirma, né, a ideia de que eles são virgens, porque eles não deixaram a doutrina de Babilônia. Deus não leva em conta tempo de ignorância. Eles se deixam, eles podem compor. Virgens espirituais, né? E Deus não olha o passado, Maria Madalena, né? Sofonias 3, então. Ok? Então nós estamos estudando a expressão de Isaías 3:13, o Senhor se levantando, e a cronologia aqui no livro de Isaías, sendo sustentado por outros profetas menores. Ok, então capítulo 3:13, né, os 144 mil, etc. E aqui no verso 10, que eu quero me conectar a Isaías a partir daqui. Sofonias 3:10, da além dos rios da Etiópia estão meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Meus zelosos adoradores que estão além dos rios da Etiópia. Olhem comigo Isaías 18 agora. Isaías 18. Capítulo 18, verso 1. Ai da terra que ensobreia com suas asas, que está onde? Além dos rios da Etiópia. A mesmíssima expressão. Ok? Eu quero assim que vocês possam atentar-se o fato de que qualquer lugar que nós vamos, as conexões são claríssimas. Claríssimas. Palavras, ideias, mesmos conceitos. Tá? Então aqui nós vamos ver de maneira relevante o que Isaías queria nos dizer que estava além dos rios da Etiópia. Verso 2. Que envia embaixadores por mar, navio de junco,
sobre águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, ide a um povo de elevada estatura e de pele macia, lisa, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte, uma nação esmagadora cuja terra os rios dividem. Então, essa nação poderosa aí estava ali, quietinha no lugar dela. Ok? Quem é esse povo de elevada estatura? Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra. Quando se alvorar a bandeira nos montes, o verei, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Ok, eu já até falei muitas vezes sobre isso, né? Eu acho que todos já sabem o que seria alvorar a bandeira no monte. Alto clamor. Ok? E aí o verso 4 tem uma cronologia interessante. Porque assim me diz o Senhor: estarei quieto, olhando desde minha morada, como o ardor do sol resplandecente, depois da chuva, como a nuvem do orvalho no calor da cega. O que está acontecendo no verso 4? Fechamento da porta da graça. E olha que cronologia maravilhosa. O que é o Senhor está quieto? Por que fala que estarei quieto? Porque ele não vai mais interceder? É porque ele não vai mais interceder. Ele, não vou mais interceder por ninguém. O Senhor vai se impor o silêncio. Ele não vai mais Ele vai interceder. estar trocando de roupas. E vai estar trocando de roupas. E bem quieto, né? Não vai estar intercedendo. Olhando desde minha morada. Porque ele volta, olha que interessante, né? São detalhes que a gente vai se atentando. Olhando desde minha morada. Ele vai estar em qual parte trocando de roupa? No santo, né? Ele dá uma parada no santo, Ellen White fala. Então ele não vai estar fora do santuário. Mas não vai estar no compartimento onde ele deveria estar intercedendo. Que seria no Santíssimo. No Santíssimo. Oi? Já lançou o incensário. Já lançou o incensário. Com o ardor do sol resplandecente depois da chuva. Qual chuva, então? Cerúdio. Como a nuvem do orvalho no calor da... Cega. O que é a cega aqui, então? A colheita. Colheita. Apocalipse 14. Olha que maravilha. Porque antes da cega, quando o fruto está o quê? Perfeito. Perfeito aqui. Então, antes da cega, o fruto tem que estar o quê? Perfeito. Perfeito. Ele voltou, mas o destino já está decidido. Exatamente. E aqui no capítulo 4, verso 2 de Isaías: naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra será perfeito e formoso para os que escaparem de Israel. Os que escaparem, o remanescente. O remanescente, os restinho. coxos. E aqui nós não vamos, aqui em Isaías 18, se for ver até o final, novamente aparece o verso 7, Isaías 18, 7, naquele tempo se trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo de elevada estatura e pele lisa, um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Porque elevada estatura, tudo bem, vão estar desenvolvidos, né? Mas pele lisa é em contraste com pele rugosa? Ali certamente seria beleza de caráter, né? Ok. Tem um texto de Ellen White... Sem mácula nem ruga. Sem mácula nem ruga. Exatamente, pele lisa, sem mácula nem ruga. Tem um texto de Ellen White que eu já procurei e não achei mais, mas eu creio que não seja fake news. Diz assim: Deus nesses últimos dias está levantando uma nova classe de homens. Acho que, não sei se você já viu esse texto. Deus está nesses últimos dias levantando uma nova classe de homens. E eu creio que sejam aqueles homens ali de elevada estatura, né? Não padrão físico, porque senão alguns ficariam fora desse grupo, né? Estatura espiritual. Que possa Porque o ficar de exterior pé perante um Deus Firme. santo. Firme. Que é um povo terrível. Exatamente. E eles são dados em presente para quem? Para Jesus. Então Jesus vai receber um presente. Quando? Quando ele estiver no Monte Sião. Então, quando Jesus estiver lá no Monte Sião, Deus vai dar um presente para ele. E quem é esse presente? Os 144 mil. Apocalipse 14, verso 1. E eis que o Cordeiro estava sobre o Monte Sião, e com ele um povo de elevada estatura e pele lisa, os 144 mil. Por isso que são herança do Senhor. Herança do Senhor. Ok, voltem então a Isaías. A Isaías comigo, capítulo 2. Ok, então o alto clamor aconteceu. O alto clamor aconteceu. Na verdade, estamos em plena agitação.
em plena agitação. Ó o verso 5, ó. Vinde, capítulo 2, verso 5. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Vai estar sendo derramada muita luz, e o povo deve andar nessa luz. E aí, o capítulo 2, do verso 7 em diante, vão falar vários juízos iminentes a serem derramados. Aí encontramos o capítulo 3. Já no capítulo 3, verso 13, porque já vimos o que veio antes, e o Senhor se levanta para pleitear e põe-se de pé para julgar os povos. Agora é o momento de julgamento, é momento de juízo, é momento de aplicar o juízo. Porque, na verdade, muitas pessoas, agora se referindo ao milênio, dizem assim, nós vamos julgar os mortos. Mas, na verdade, o julgamento ali não é de avaliação para condenação ou absorção, mas é a dosagem da pena. É isso que nós vamos julgar, a dosagem da pena. Essa pessoa vai, junto com Cristo, né, os santos vão calcular a dosagem da pena. Agora uma pergunta então. Por que Jesus vai precisar, juntamente com Deus, do auxílio dos remidos para dosar a pena? Porque nesse caso Jesus também passou por isso. Então ele poderia dar a sentença e a pena. Então tem algo a mais do que isso. Seria para conferir Isso, exatamente, é o que eu mais vejo, né? Eu acho que é uma maneira de se conferir eternamente a justiça de Deus. Os anjos não sabem. Os anjos, com a percepção que eles têm do mal, era bem capaz de talvez eles aplicarem a todo mundo, eu vou usar uma questão hipotética, a pena máxima, digamos assim. Por quê? Porque eles não sabem o que é o sofrimento que leva a uma queda. Então o ser humano teve essa experiência. Então ele vai entender, essa pessoa aqui, ele teve esse deslize, mas eu sei o que é isso. Ele não pode ser justificado, mas eu entendo o que é isso. Então é melhor que seja 1 quilo. Não, aquele ser humano ali era perverso. Eu sempre fui assim, talvez um remido pode pensar. A vida toda eu sei que isso aí é pura perversidade. Se eu não tivesse me entregado, eu estaria tendo a sorte dele. Ele é perverso, eu posso dizer que eu vivi isso. Então, vamos colocar 5 quilos para ele. Ok, capítulo 3. Então, nós vimos a cronologia até aqui. E aí, quando nós vamos para o final do capítulo 3, por exemplo... Olha só, o capítulo 3, verso 24. Pode ler para mim. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, em lugar de cinto, corda, em lugar de penteados, calvície, em lugar de roupas luxuosas, cinto de cilício, e queimaduras em lugar de beleza? Tá vendo que aqui já é execução de juízo? Olha, cheiro de podre, calvície, eu não sei o que vai acontecer, mas o povo vai perder cabelo. Verso 25. Teus homens cairão à espada, e os teus poderosos na peleja, e as suas portas gemerão e prantearão, e ela, desolada, se assentará no chão. Se assentará no chão. Assim fecha o desfecho dos juízos até aqui. Mas é claro que esse pensamento é retomado de novo. Ó. E 7 mulheres naquele dia, qual dia? Capítulo 3, 18. Ó. Naquele dia tirará o Senhor o ornamento dos pés. Naquele dia. De quem? De todos rejeitados. Dos rejeitados. Naquele dia. Então, naquele dia, está nessa mesma conexão ainda. De pessoas que vão querer ter alguns privilégios, mas seguindo os seus próprios caminhos, seus próprios passos. Agora, uma coisa interessante que vale a pena nós comentarmos, e o Rafael poderia nos ajudar aqui, por exemplo, o verso 16 vai falar sobre um elemento importante que levou o povo, as famílias, a sofrerem ruína. E é interessante que a gente pode se lembrar de alguns textos, né, que Ellen White fala que uma mulher, e a Bíblia também, que a mulher sábia, ela faz o que com o lar? Edifica. Mas a mulher tola, com suas próprias mãos, o destrói. Né? Imagina, uma marreta começa a destruir. Então, a mulher, né, especialmente para quem vai assistir, a mulher tem um poder muito grande de elevar a família, embora o homem tenha o seu papel e a sua relevância, mas a mulher também, ela tem muito mais poder de destruir o lar do que o homem. E isso é evidenciado nas Escrituras. Então, grande parte do mal que aconteceu com Jerusalém, que levou à destruição deles,
foi por causa da atitude das filhas de Sião. É claro que aqui também é uma aplicação à igreja, o povo de Deus, Jerusalém, mas também no caso das irmãs. E olha Se você só, quiser contribuir com a gente. Claro, e olha só que interessante, né? Aqui nós estamos vendo quais elementos da pessoa, interior ou exterior, do verso 16 em diante. O elemento exterior. Então a preocupação das mulheres, a preocupação da igreja não está com o interior, como 1 Pedro, capítulo 3, lembram-se disso? Mas está com o interior. E a mesma coisa acontece com o exterior. E a mesma coisa acontece hoje. Se nós ficarmos focando nas obras de fora, nós vamos deixar a obra de dentro. Basicamente assim, ó. Você aprendeu hoje, olha, eu preciso cuidar com as minhas palavras. Isso é um princípio, sim ou não? Sim. Mas aí você está andando, querendo estar em comunhão com Deus, pensando nas suas próprias palavras, para não pecar contra o Senhor. E passa diante de um irmão que está passando fome. Fazei essas coisas sem deixar aquelas. Nós ficamos concentrados numa coisa e esquecemos daquilo. A igreja, as mulheres aqui nesse contexto, quando estão se preocupando com elementos de fora, inevitavelmente vão esquecer os elementos de dentro. E olha só, fazendo um link com tudo que o irmão Silverino falou, Apocalipse 19. Olha só que interessante. E aí unindo também Isaías 10:3, para a gente fechar esse raciocínio. Como fica? Apocalipse 19, versos 7 e 8. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas à boda do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Como? E foi-lhe permitido vestir-se do quê? De linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino é o quê? A justiça dos seus santos. Qual é a vestimenta dessa igreja? Consegue entender? E agora, e a consequência dessa mulher, que no caso daí não vai ser a esposa de Cristo, mas a prostituta, qual é a consequência disso? O lar é o quê? Desfeito. E a mulher, Pedro ainda fala, ela convence o marido, ela edifica o lar como? Falando, brigando, discutindo? Não. Testemunhando, sem abrir a boca. Consegue entender? É claro que, como o Silverino já disse, o sacerdote tem a sua função no lar, por permitir que isso aconteça. Por deixar, talvez, de fazer o culto matinal, por não dar um testemunho no lar, mostrando que respeita e ama a esposa, entendendo errado o que é conceito de submissão, mas isso dá aso para que a mulher possa tomar um caminho tortuoso e desvie dos caminhos que é do Senhor, e fazendo com que isso faça o quê? Destrua o seu lar. Mateus, Jesus fala assim, o inimigo entra no lar para arrombar a casa e furtar, etc. Quando? Quando ele amarra o homem valente. Amarrou o homem valente, ele entra. Só que ele entra, e quem vai destruir no final das contas? Quando eu permito que um preguinho esteja lá na minha casa, no texto que nós estamos lendo aqui. A mulher. Mas para que ele entre e torne nebuloso essa consciência da mulher, isso precisa, em primeiro lugar, prender quem? O sacerdote. Passar pelo guarda. Então, porque daí fica fácil para a gente, né, deixar que a culpa... Não, mas né, é um conjunto todo, cada um na sua função. Se o sentinela dorme, o tesouro fica esguarnecido. Consegue entender? Esse é o ponto. Agora, essas mulheres estarão onde? Sentadas na igreja? Qual é o papel que elas estão assumindo em Isaías 3? De liderança. E por que papel de liderança? Porque quem que está assistindo em casa? Um menino, não um homem. Talvez um menino que ainda não se desligou do pai e da mãe está querendo governar uma casa. Como? Não consegue. Como que um líder espiritual quer estar à frente da igreja, conduzindo o povo, se ainda está preso no seu próprio egoísmo? E aí esses meninos liderando a igreja faz com que a igreja se desvirtue e cada vez mais caminhe para a ruína e não para a salvação, né? Mas graças a Deus, capítulo 10, os justos continuarão produzindo os seus atos. E esses atos farão o quê? Transformando o caráter, revestirão a igreja.
Não com ornamento exterior, mas com ornamento interior, com a pureza do caráter do Senhor Jesus. Amém. Amém.